Apesar de ocupar a sexta posição no mercado global de medicamentos, o Brasil ainda tem uma participação pouco expressiva na área de testes clínicos. De maneira geral, os exames realizados por aqui são considerados caros e demorados. Mas existem iniciativas para mudar essa realidade. Testes rápidos para diagnósticos clínicos é o tema de hoje do Viver Ciência. Atualmente, os testes clínicos no Brasil são realizados a partir de técnicas analíticas convencionais que envolvem a espectrometria e reações enzimáticas. Estes testes utilizam equipamentos específicos de alto custo e exigem a presença do paciente em laboratório, mas esses não são os principais problemas acerca dos procedimentos. A grande problemática hoje é em relação à demora da entrega dos resultados. Então, um hemograma, por exemplo, o paciente tem que esperar no mínimo 24 horas para receber o resultado. Já no caso da dengue, que é uma das problemáticas aí do Brasil, o paciente, muitas vezes, ele tem que repetir por várias vezes aquele exame e ele tem que esperar em torno aí de 1 a 2 semanas para ter o diagnóstico daquela doença mesmo. Essa espera pode ser fatal. Por isso, a necessidade de que os testes sejam realizados de forma mais rápida, para que as doenças sejam diagnosticadas precocemente e tratadas de modo mais eficaz. Mas para que isso ocorra, os incentivos governamentais nessa área precisam ser ampliados, a exemplo do que faz a iniciativa privada. Já por parte da indústria, existe sim um investimento de modo a melhorar principalmente o processamento das análises, visto que eles têm uma alta demanda, em torno de 10 mil amostras por um dia, então na tentativa de robotizar todo esse processo que vem o incentivo industrial. Olá! O Viver Ciência de hoje está tratando sobre testes rápidos para diagnósticos clínicos. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio o professor Wendel Coutro, doutor em Química Analítica, e Caroline Almeida, que é doutoranda em Química Analítica. Bem-vindos ao Viver Ciência. Obrigado. Obrigada. Bom, nós somos às ruas de Goiânia para saber quais são as dúvidas da população sobre esse tema. Quem faz a pergunta é o estudante Darley de Araújo. Vamos ver. Por que a saúde no Brasil custa tão caro? Professor Wendel, por favor. Bom, a saúde hoje no Brasil, principalmente a saúde pública, ela tem um custo elevado e esse custo às vezes está relacionado com o tipo de doença que o paciente precisa ser submetido a um tratamento. Alguns exames de sangue, por exemplo, o custo já foi bastante reduzido. Antes chegava a centenas de reais, hoje você consegue fazer ele ao custo inferior a 10 reais. Já em casos extremos, como alguns tipos de câncer, é necessário o uso de medicamentos, alguns equipamentos de altíssimo custo, onde, infelizmente, isso é repassado para o paciente de modo que ele tenha condições de um tratamento. Então, atualmente, você, dependendo do tipo de câncer, câncer de pele, uma situação que a gente acabou de receber algumas informações, você precisa gastar mensalmente algo superior a 10 mil reais. Então, nessa tendência, como devido ao alto custo, existe uma necessidade de você buscar melhorias em termos de facilidades ou até mesmo buscar equipamentos que sejam mais baratos, sistemas que permitam uma análise mais rápida, que possam fazer com que a população não tenha essa sensação de um custo tão elevado, permitindo um acesso mais fácil, mais rápido aos pacientes para tratar qualquer tipo de doença. A próxima pergunta é da estudante Josimara Mourato. Vamos conferir. Quais são as chances de erro de um diagnóstico a partir de uma amostra de sangue? Caroline, por favor. Então, é importante que na hora da coleta do sangue, a pessoa identifique bem ali a amostra e também o laboratório esteja seguindo as normas, as certificações dos órgãos responsáveis, dos órgãos de saúde, e também os instrumentos estejam calibrados para fazerem essa análise. Ok. O Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em instantes. Ainda hoje, você vai conhecer os dispositivos desenvolvidos pelo Grupo de Métodos Eletroforéticos da UFG para diagnósticos clínicos ao custo de 10 centavos. E vai conhecer o laboratório onde esse grupo desenvolve suas pesquisas.